Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O terminal do aeroporto fervilhava com viajantes apressados, anúncios repetitivos e malas rolando pelo chão. Marcus Whitman, um bilionário renomado por seus negócios internacionais e estilo de vida luxuoso, caminhava com passos firmes em direção à saída. Mas naquele dia, nada em seus compromissos ou contratos poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a presenciar. Ao longe, entre os viajantes e os letreiros luminosos, ele vislumbrou uma figura que o fez parar abruptamente. Seu coração disparou. Era Clara, sua antiga governanta, aquela que trabalhará para ele anos antes. Sua memória o transportou de volta àqueles dias simples em que, apesar da distância social entre eles, uma cumplicidade silenciosa se desenvolvera, feita de sorrisos compartilhados e gestos atenciosos. Mas o que o paralisou não foi a presença dela. Foram os 2 carrinhos de bebê que ela empurrava. Através dos vidros escuros do aeroporto, Marcus conseguiu distinguir os rostos dos gêmeos lá dentro. E num instante, ele soube. A semelhança com ele era impressionante. Os olhos, o nariz, o sorriso, cada detalhe revelava uma verdade que ele jamais imaginara. O mundo parecia desacelerar ao seu redor. Anúncios de voo, o murmúrio dos passageiros, malas rolando. Tudo se tornou um borrão. Tudo que ele conseguia ver eram aquelas 2 crianças e o laço invisível, mas inegável, que as ligava a ele. Sua respiração estava curta e ofegante, e suas mãos, levemente trêmulas, denunciavam sua emoção. Clara ergueu o olhar e seus olhos se encontraram. Surpresa, depois hesitante, ela murmurou: Marcus, mas ele não precisava de palavras. Tudo estava dito em seus olhos. Os anos, os segredos, as palavras não ditas, tudo convergiu naquele momento único. Marcus deu um passo à frente, cada passo parecendo carregar o peso de toda a sua vida. Ele estava simultaneamente tomado por uma felicidade avassaladora e assolado pela incredulidade. Aquelas crianças, aqueles gêmeos, eram seus. E naquele exato momento ele soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Marcus ficou paralisado por alguns instantes diante de Clara e dos gêmeos. As crianças, 2 meninos de cerca de 4 anos, observavam o recém-chegado com curiosidade. Seus grandes olhos escuros brilhavam com ingenuidade, mas havia algo familiar em suas feições que impressionou Marcus com uma força inesperada. Clara, disse ele finalmente com a voz trêmula, mas firme, eu acho que preciso te fazer uma pergunta. Clara olhou para ele com uma expressão que misturava nervosismo e resignação. Ela sabia que esse momento eventualmente chegaria, mas vê-lo ali, imponente e tenso, tornava a situação ainda mais real. Marcus, não é hora para isso, murmurou ela, lançando um olhar rápido para as crianças. Mas Marcus ajoelhou-se delicadamente à altura deles, com as mãos apoiadas nos carrinhos de bebê. Meninos, disse ele suavemente, tentando conter a emoção crescente, eu acho que sou o pai de vocês. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Os gêmeos se entreolharam, e então um deles, timidamente, ergueu a mão em direção a Marcus. Clara sentiu um nó na garganta. Ela havia guardado esse segredo por todos esses anos, mas agora ele estava ali palpável e irreversível. Marcus, não é tão simples assim, disse ela finalmente com a voz trêmula. Eles cresceram longe de você, e eu não queria que você fosse o responsável por... Eu sei, respondeu ele suavemente, mas com determinação. Eu nunca soube. Mas agora que sei, quero estar aqui. Quero conhecer você. Os meninos, hesitantes a princípio, estenderam lentamente suas pequenas mãos em direção a ele. Marcus as segurou delicadamente nas suas, uma mistura de alegria e lágrimas o invadindo. Clara, observando a cena, sentiu um calor estranho preencher seu coração. O segredo que ela guardara por tanto tempo acabará de transformar a vida de todos, para o bem e para o mal. Após os momentos iniciais de pura emoção, Marcus convidou Clara para se sentar em um canto tranquilo do terminal, longe da agitação dos viajantes. Os gêmeos, sentados em seus carrinhos de bebê, o observavam atentamente e intrigados por aquele homem imponente que lhes parecia estranhamente familiar. Marcus, Clara começou com a voz trêmula, eu nunca quis mentir para você, mas as coisas eram complicadas naquela época. Eu não sabia como te contar. Marcus assentiu com a cabeça, incentivando Clara gentilmente a continuar. Quero entender, Clara. Tudo. Ela respirou fundo, as lembranças inundando sua mente. Depois que você saiu do nosso bairro, eu engravidei. Eu estava com medo, Marcus. Medo de que você não quisesse, ou de que não pudesse. Sua voz falhou um pouco. Então tomei a decisão de manter as crianças longe de você para protegê-las, e para me proteger também.
Marcos sentiu uma mistura de raiva, dor e compaixão o invadir. Ele sempre acreditara que algumas coisas aconteciam sem esforço, que a vida seguia um caminho lógico. Mas ver Clara, e especialmente aqueles dois garotinhos, mostrou-lhe que a vida podia ser muito mais complexa. E eles? Perguntou ele, apontando para os gêmeos, como eles cresceram. Clara deu um leve sorriso. Eles são incríveis, Marcos. Cheios de vida e inteligentes, e você vai ver, muito teimosos. Ela colocou a mão em um dos carrinhos. Eu queria apresentá-los a você aos poucos, quando sentisse que era o momento certo. E hoje, é o momento certo. Marcos inclinou-se em direção às crianças e sussurrou suavemente. Olá, meu nome é Marcos. Eu sou o pai de vocês. Os gêmeos se entreolharam e caíram na gargalhada. Um deles deu um passo à frente e estendeu a mão para Marcos. O outro começou a pular levemente no mesmo lugar, empolgado. Marcos riu também, com os olhos marejados. Ele nunca havia sentido uma mistura tão forte de felicidade e espanto. Clara, observando a cena, sentiu uma onda de alívio e emoção a invadir. Os anos de segredo, medo e proteção haviam acabado de desaparecer, substituídos por um laço frágil, mas real, que começava a se formar entre um pai, seus filhos e a mulher que fizera essa difícil escolha. Após o choque inicial e as apresentações tímidas, Marcos sugeriu a Clara que saíssem do terminal para tomar um café e conversar com mais calma. Os gêmeos, animados com a novidade, pulavam entre os carrinhos de bebê, rindo e fazendo mil perguntas ao pai que acabavam de conhecer. Marcos, exclamou um dos meninos, apontando para o relógio do pai. Esse é um relógio de pai rico de verdade. Marcos caiu na gargalhada. Sim, é um relógio especial, mas não tão especial quanto vocês dois. Ele se inclinou para frente para falar com o outro gêmeo. E você, gosta de aviões? A criança assentiu vigorosamente. Sim, igual a você, papai? Marcos sentiu o coração apertar. Era incrível descobrir as personalidades deles tão rapidamente. Cada um tinha sua peculiaridade, um curioso e falante, o outro mais reservado, porém observador, atento a tudo o que acontecia ao seu redor. Clara os observava com um sorriso que misturava ternura e preocupação no rosto. Ela sabia que aquele primeiro contato era crucial. Eles sempre foram muito próximos, mas nunca tiveram um pai, pelo menos não um pai de verdade, murmurou ela. Marcos assentiu com a cabeça, consciente da enorme responsabilidade que acabará de recair sobre ele. Não quero apressar nada. Só quero estar presente para eles, conhecê-los aos poucos. Enquanto caminhavam pelo terminal em busca de um lugar tranquilo, Marcos começou a contar anedotas de sua infância, suas viagens e suas paixões. Os gêmeos ouviam atentamente, cativados, rindo de suas histórias e fazendo perguntas. Pela primeira vez, Marcos sentiu que essa conexão, há muito ausente, estava realmente começando a se formar. Ao observá-los, Clara percebeu que seus filhos tinham acabado de conhecer um pai que realmente queria fazer parte de suas vidas. E pela primeira vez em anos, ela sentiu uma esperança que considerava impossível, a esperança de uma família reunida, mesmo depois de tantos segredos e tanta distância. No dia seguinte, Marcos convidou Clara e os gêmeos para passarem o dia em sua luxuosa residência. A enorme mansão, com seus jardins exuberantes, piscina reluzente e carros de luxo, impressionou imediatamente as crianças. Os gêmeos correram pelos corredores, suas risadas ecoando como música nova na casa que estivera silenciosa por tanto tempo. Uau! Exclamou um deles, olhando para os carros na garagem. São todos seus, pai? Marcos sorriu, divertido e um pouco envergonhado. Sim, mas hoje eles não estão aqui para brincar. Ele se inclinou para sussurrar para eles. Temos muitas outras coisas divertidas para fazer. Clara observava a cena, sentindo o coração aquecer. Ela sabia que os gêmeos nunca tinham tido esse tipo de luxo, mas o que a preocupava era se a riqueza de Marcos assustaria ou oprimiria seus filhos. Ao ver o deslumbramento em seus olhos, Marcos decidiu mostrar-lhes algo mais, seu escritório repleto de livros, modelos de aviões e objetos relacionados às suas viagens. Vocês veem esses aviões? Perguntou ele. Eu viajo muito, mas um dia gostaria de levar vocês comigo. Os meninos se aproximaram fascinados por cada objeto, fazendo mil perguntas sobre os países, culturas e aventuras de seu pai. Marcos respondeu pacientemente, feliz em ver sua curiosidade natural e sede de descobertas. Então chegou a hora do almoço. Marcos havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa. Enquanto comiam, ele observava os gêmeos interagindo com Clara. Percebeu o forte laço entre eles, os pequenos hábitos que compartilhavam, e compreendeu que aquela família, embora mista, já possuía laços fortes.
Sabe, disse Marcos, sorrindo, talvez eu não tenha estado presente desde o início, mas quero aprender a ser um pai de verdade para você. Os meninos trocaram um olhar, e então o mais ousado exclamou, queremos que você seja nosso pai. O outro acrescentou timidamente, mas com firmeza, sim, fique com a gente, pai. Clara sentiu uma lágrima brotar em seus olhos. O medo e as dúvidas dos anos anteriores haviam desaparecido. Pela primeira vez, ela se sentia pronta para deixar Marcos entrar na vida de seus filhos e talvez, na sua própria também. Nos dias seguintes, Marcos começou a estabelecer uma rotina com os gêmeos. Todas as manhãs, ele os acordava com um sorriso e histórias engraçadas, transformando o pequeno apartamento temporário em um lugar animado e alegre. As crianças, inicialmente um pouco hesitantes, começaram a se acostumar com esse novo ritmo e, sobretudo, com o pai. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã, Marcos observou os hábitos dos meninos. Um deles insistia em beber suco de laranja com canudo de plástico, enquanto o outro sempre queria adicionar 2 colheres de açúcar ao cereal. Marcos deu uma risadinha. Cada um de vocês tem suas manias, não é? Os gêmeos caíram na gargalhada e assentiram com a cabeça. Sim, disseram em uníssono. É importante, papai. Clara, sentada por perto, observava-os com ternura. Ela sabia que esses pequenos detalhes eram o que tornavam cada criança única, e ver Marcos observá-los com tanto cuidado a tranquilizava. Ele não estava tentando mudá-los ou impor seu mundo, ele queria entender quem eles realmente eram. Depois do café da manhã, Marcos sugeriu um passeio a um parque perto da casa. Os gêmeos correram para todo lado, explorando cada cantinho, subindo nos brinquedos e rindo muito. Marcos os seguiu, maravilhado com a energia e a curiosidade deles. Começou a contar anedotas da sua infância, histórias engraçadas sobre as suas próprias travessuras e viagens que fizera sozinho, para mostrar-lhes que até um adulto podia ser brincalhão e desastrado. Em certo momento, um dos meninos caiu ao tentar descer um pequeno escorregador. Marcos correu imediatamente até ele e o abraçou. Você vai ficar bem? Perguntou gentilmente. O menino assentiu, apertando a mão de Marcos. Papai, você vai ficar comigo? Marcos sentiu uma forte emoção o invadir. Sempre murmurou ele. Clara, observando a cena se desenrolar, sabia que o laço que se formava entre Marcos e seus filhos não era apenas temporário. Estava se tornando real, forte e precioso. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a família que havia imaginado finalmente poderia existir com Marcos ao seu lado. Algumas semanas depois, Marcos decidiu apresentar aos gêmeos uma parte do seu mundo, seu escritório, seus funcionários e, acima de tudo, seu estilo de vida luxuoso. Ele queria que as crianças descobrissem gradualmente quem ele era, mas temia suas reações a tanta opulência. De manhã, ele os levou em seu carro de luxo. Os meninos ficaram fascinados pelos bancos de couro, pelas telas embutidas e pelo painel brilhante. Papai, é enorme! Exclamou um deles com os olhos brilhando de admiração. Marcos sorriu. Sim, é a minha vida, mas hoje também é a sua. Ao chegarem ao escritório, os gêmeos imediatamente atraíram a atenção dos funcionários. Todos ficaram surpresos ao descobrir que Marcos tinha filhos, e especialmente gêmeos, em uma idade tão jovem. As crianças curiosas exploraram as instalações, tocando nos objetos, fazendo inúmeras perguntas e rindo muito. Marcos observava com divertimento e orgulho. Um dos meninos aproximou-se timidamente da secretária e perguntou: Senhora, a senhora trabalha aqui todos os dias? A mulher caiu na gargalhada e respondeu: Sim, meu pequeno, e seu pai trabalha muito para garantir que tudo funcione perfeitamente. Chegou então o momento de apresentá-los ao seu assistente pessoal e aos seus colaboradores mais próximos. Marcos ajoelhou-se para falar com as crianças. Hoje, vocês vão conhecer algumas pessoas importantes na minha vida. Mas lembrem-se, agora eles também são seus amigos. Os gêmeos, intrigados mas confiantes, seguiram Marcos com curiosidade. Observaram cada detalhe, cada gesto, fizeram perguntas e riram das piadinhas de Marcos. O entusiasmo contagiante deles transformou a atmosfera do escritório. Clara, sentada num canto tranquilo, observava a cena se desenrolar. Ela sentia um grande orgulho e um imenso alívio. Seus filhos haviam encontrado um pai carinhoso e amoroso, capaz de incluí-los em seu mundo sem os sobrecarregar ou intimidar. Ela compreendia que Marcos não era apenas um homem rico e poderoso, mas um pai capaz de paciência, amor e respeito por seus filhos. Naquela noite, de volta a casa, Marcos pegou os gêmeos nos braços. Sabe, disse ele suavemente, hoje vocês foram incríveis. Vocês são corajosos, curiosos e eu tenho orgulho de vocês. Os meninos se aconchegaram perto dele, cansados, mas felizes.
Marcos sentia que cada momento passado com eles fortalecia um laço que ele jamais imaginara ser possível. E em seu coração, ele sabia que essa família, agora reunida, viveria aventuras e momentos inesquecíveis. Marcos decidiu que os meninos precisavam descobrir ainda mais do seu mundo, mas desta vez, fora dos limites seguros da casa ou do escritório. Ele queria mostrar-lhes o mundo que conhecia, oferecer-lhes experiências únicas e, ao mesmo tempo, fortalecer o vínculo entre eles. Certa manhã, ele anunciou com um grande sorriso: "Hoje vamos andar de helicóptero." Os gêmeos pararam abruptamente, com os olhos arregalados. "Um helicóptero? Sério?" exclamou o mais ousado. "Sim", confirmou Marcos, apertando a mão de cada um. "Vocês vão ver a cidade no céu." Clara, um pouco preocupada, seguiu de perto. Ela sempre tivera medo de velocidade e altura quando se tratava de meninos, mas confiava em Marcos. "Tem certeza de que é seguro?" perguntou timidamente. "Com certeza", respondeu Marcos com um sorriso. "E estarei bem ao seu lado." Quando as crianças entraram no helicóptero, seus gritos de alegria e entusiasmo ecoaram pelo ar. Marcos, sentado entre elas, as observava maravilhado, admirado com a simplicidade com que os meninos desfrutavam daquele momento único. Os gêmeos fizeram 1000 perguntas sobre os motores, a vista e os prédios que sobrevoavam, e Marcos respondeu pacientemente a cada uma, descobrindo o quão curiosos e inteligentes eles eram. Conforme o voo prosseguia, um silêncio repentino se instalou. Os meninos observavam a cidade lá embaixo, fascinados. Marcos sentiu uma emoção intensa surgir dentro de si. Ele percebeu que aqueles momentos preciosos, aqueles instantes em que ele podia simplesmente ser pai, eram muito mais importantes do que todos os seus bens e riquezas. De volta ao chão, os meninos correram até Clara, contando com entusiasmo cada detalhe. Marcos os observava, com o coração cheio de gratidão e orgulho. "Vocês foram incríveis hoje", disse ele gentilmente. "E isso é só o começo. Há muito mais que vamos descobrir juntos." Clara, profundamente comovida, compreendeu que Marcos não queria ser apenas um pai simbólico. Ele queria estar presente e viver cada momento com seus filhos e mostrar-lhes que, apesar dos anos perdidos, eles agora poderiam criar memórias inesquecíveis. Aquele dia marcou uma virada. Os meninos começaram a aceitar Marcos, e ele a entender que a verdadeira riqueza não residia no dinheiro, mas naqueles momentos simples, intensos e preciosos compartilhados com seus filhos e Clara. Algumas semanas após a viagem de helicóptero, a vida parecia ter entrado numa rotina tranquila para Marcos, Clara e os gêmeos. Mas a realidade da situação deles começava a se revelar. Marcos era bilionário, Clara uma mãe solteira que vivia sozinha há anos. E as crianças precisavam de estabilidade e orientação. Certa tarde, enquanto passeavam num parque perto da casa, um pequeno incidente desencadeou a primeira tensão. Um dos gêmeos, curioso e destemido, correu muito perto de um lago e quase caiu na água. Marcos correu para o amparar a tempo. A criança caiu em prantos, mas Marcos a abraçou forte. Clara, pálida e perturbada, olhou para Marcos. "Você precisa ter cuidado. Eles não estão acostumados com esse tipo de..." Ela não terminou a frase, com os olhos marejados. Marcos, segurando-a delicadamente, murmurou: "Eu sei, e serei mais cuidadoso. Mas veja bem, eu quero que eles explorem o mundo, que descubram coisas, mesmo que às vezes eu tenha que intervir rapidamente." O resto do dia foi marcado por pequenas discussões e mal-entendidos. Os gêmeos, empolgados com a aventura, estavam se tornando mais exigentes e caprichosos. Marcos, apesar de sua paciência, sentia o cansaço e o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele percebeu que ser pai não se resumia apenas a amor e atenção, mas também a disciplina, proteção e compreensão dos limites. De volta a casa, Clara e Marcos tiveram uma conversa séria. "Marcos", disse ela, "você é maravilhoso com eles, mas nem sempre é fácil. Você precisa entender que eu os protegi a vida toda, e que algumas coisas ainda são delicadas." Marcos assentiu com a cabeça. "Entendo. E quero aprender. Não quero ser apenas um pai simbólico. Quero estar presente de verdade. Mas também não quero sufocá-los." Essa conversa marcou uma virada. Eles entenderam que construir sua nova família exigia concessões, paciência e, acima de tudo, muita comunicação. Os gêmeos, apesar das pequenas birras, continuaram a se apegar a Marcos e ele, aos poucos, foi aprendendo a conciliar a vida de bilionário com a de pai. Essa tensão inicial permitiu que todos percebessem que o amor sozinho nem sempre era suficiente. Estrutura, consistência e, acima de tudo, a vontade de superar juntos os desafios de uma família reconstituída eram necessários. Alguns meses depois, Marcos sentiu que sua vida familiar estava se estabilizando em um ritmo tranquilo.
Mas um evento imprevisto estava prestes a testar essa frágil harmonia. Certa manhã, enquanto Marcos preparava os gêmeos para a escola, recebeu um telefonema urgente de seu advogado. Um caso complexo envolvendo uma de suas empresas ameaçava atrair a atenção da mídia e poderia rapidamente se tornar um escândalo público. Marcos sentiu imediatamente a tensão aumentar. A última coisa que ele queria era que seus filhos fossem expostos àquela pressão ou à curiosidade doentia dos jornalistas. Clara, percebendo sua expressão séria, perguntou: "O que está acontecendo?" Marcos respirou fundo. "Um caso envolvendo a empresa. Isso pode se complicar. Preciso garantir que você e os meninos estejam seguros." Durante o dia, Marcos conciliava ligações, reuniões de emergência e briefings com sua equipe jurídica, tudo isso enquanto tentava estar presente para os gêmeos. Mas as crianças, sensíveis ao seu estresse, começaram a ficar mais agitadas. Uma delas, preocupada, perguntou várias vezes se o papai ia desaparecer. Marcos sentiu o coração afundar. Ele percebeu que sua vida profissional, por mais luxuosa e poderosa que fosse, poderia interferir na segurança emocional de sua família. Clara, vendo Marcos sobrecarregado, interveio. "Marcos, você precisa mostrar a eles que está presente, mesmo quando surgirem problemas. Eles precisam de estabilidade." Essa observação impactou Marcos. Ele percebeu que proteger seus filhos significava não apenas mantê-los a salvo, mas também mostrar-lhes que ele era capaz de enfrentar dificuldades sem deixar de ser um pai exemplar. Decidiu então dedicar tempo a cada filho individualmente, ouvindo-os, respondendo às suas perguntas e explicando a situação de uma forma que eles pudessem compreender, sem assustá-los. Naquela noite, após um dia difícil, Marcos sentou-se à mesa com Clara e os gêmeos. Calmamente relatou o ocorrido, mas enfatizou que eles estavam seguros e que nada mudaria seu amor por eles. Tranquilizados, os meninos se aconchegaram a ele e a Clara. Essa crise permitiu que Marcos compreendesse uma verdade essencial. Ser pai significava ser um pilar de força, mesmo quando tudo desmoronava ao seu redor. Ele entendeu que cada desafio, cada provação, era também uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e ensinar às crianças resiliência, confiança e amor incondicional. Algumas semanas após a crise na empresa, Marcos sentiu que a vida familiar finalmente encontraria seu equilíbrio. Os gêmeos, agora acostumados com o pai, riam, brincavam e compartilhavam cada momento com ele. Clara, mais serena, via o homem que conhecera se transformar em um pai carinhoso e dedicado. Numa manhã de sábado, Marcos sugeriu um passeio especial. "Hoje", anunciou ele com um largo sorriso, "vamos passar o dia todos juntos, só nós 4. Os meninos pularam de alegria, e Clara sentiu o coração se aquecer ao ver a felicidade deles. Eles partiram para uma pequena aventura no campo, longe dos luxos, carros e estresse da cidade. As crianças corriam pelos campos, colhiam flores e riam de coração. Marcos, seguindo-as, sentia-se ao mesmo tempo maravilhado e comovido. Cada sorriso, cada gargalhada fortalecia o laço que se formara ao longo dos meses. Em certo momento, os gêmeos correram em sua direção e o cercaram, cada um segurando um de seus braços. "Papai", disseram juntos, "obrigado por estar aqui." Marcos sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Obrigado, meus filhos, por me permitirem ser seu pai. Vocês são meu maior tesouro." Clara, observando a cena, sentiu-se realizada. Ela sabia que a jornada não tinha sido fácil, mas que todos haviam superado os obstáculos juntos. Ela se aproximou de Marcos e pegou sua mão. "Obrigada por ser paciente, por amá-los e por nos dar esta família." Naquele dia, no meio do campo, sob o sol e o riso das crianças, Marcos compreendeu que a vida não se mede pela riqueza, pelos negócios ou pelo poder. Ela se mede por aqueles momentos simples, preciosos e autênticos, compartilhados com aqueles que amamos. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos, Clara e os gêmeos se sentiram verdadeiramente completos. Sua família recomposta havia superado segredos, medos e obstáculos. Juntos, eles agora podiam seguir em frente de mãos dadas, prontos para encarar o futuro com amor, confiança e felicidade. E enquanto o sol se punha no horizonte, Marcos olhou para os rostos sorridentes de seus filhos e de Clara e soube que, apesar dos anos perdidos, eles finalmente haviam encontrado seu lugar um no outro.